Mergulhar em um mar de problemas financeiros é desesperador. Eu devia muito para 11 agiota, eu devia mais de 130 mil reais. Eu era um empresário falido, sem serviço, às vezes quando tinha serviço entrava desanimado na empresa. Quando eu cheguei aqui estava desempregada, tendo que escolher qual conta eu ia pagar no mês. 8 ordens de despejo, conta de água cortada. Com os pensamentos a mil, a pessoa pode acabar se afogando no fracasso. Levaram tudo que eu tinha e nesse momento eu pensei, poxa, será que o único jeito é tirar a minha própria vida? Como recuperar a calma para voltar à realidade, respirar e continuar? Em 2022, eu iniciei no mercado imobiliário, trabalhando para uma imobiliária. E ali eu comecei também, como eu costumo dizer, eu comecei pequeno, porque eu não conhecia esse mercado. Só que eu fui evoluindo, Deus foi me dando direção e eu acabei decidindo seguir carreira solo. E no mercado imobiliário é um mercado muito competitivo e muito difícil para quem inicia. Mas no dia que eu tomei essa decisão de seguir carreira solo, eu coloquei isso como objetivo único, sem plano B. Então, em janeiro de 2023, eu comecei a trabalhar comecei a trabalhar e eu fiquei de janeiro até abril sem efetuar nenhuma venda. Pastor, eu trabalho com vendas. E há 3 meses eu não vendia nada, absolutamente nada. Eu saía para vender nada, era por telefone, não vendia nada. Eu cheguei endividado, né? Jurado de morte, viciado, tudo que não prestava, né? Assim, cheguei desesperançado mesmo, né? Quando a palavra de Deus é colocada em prática com fé, Ele entra com providência. Você chega aqui, você não tem condições de pagar ninguém, você não sabe nem como resolver o problema, mas a palavra de Deus vai entrando, a fé vai surgindo, o ânimo vai chegando, a vontade de vencer vai chegando. E daqui a pouco, você dá a volta o quê? Olha a importância de você manter a sua palavra, empenhar a sua palavra. Não fale com Deus, porque Deus você tem que honrar, acima de tudo. Eu fechei 3 vendas e essas 3 vendas cobriram todas as minhas despesas. Eu estava negativo aí, 40 mil reais. Cobriu tudo, eu consegui pagar todas as minhas dívidas, cartão de crédito, comprei o carro de novo. E aí no dia 31 de março eu estava lá no desespero, digamos assim. E no dia 1º de maio, ou seja, 30 dias depois, eu inaugurei o meu escritório. Eu pensei em desistir. Aí quando eu vi que ia ter o pacto com Deus, não, vou aproveitar essa oportunidade. É a minha oportunidade de alavancar as vendas, porque não está dando. Depois do pacto, da aliança com Deus, eu vendi em um dia o que era para 2 meses. Mas não foi porque Deus mudou a minha parte de fora, não foi porque Deus me tirou da dívida, me prosperou, que eu tenho paz. É porque eu recebi o Espírito Santo. Porque as lutas vêm. Mas isso não tira a paz que a gente tem, a certeza da vitória. Se você está se afogando em um mar de problemas financeiros e precisa de uma intervenção de um poder supremo para sair do sufoco, nesta segunda-feira, 22 de abril, venha participar do Dia da Providência Divina. Receba também a sua nova aliança do Pacto com Deus, na maior palestra de prosperidade do mundo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe muito a sua família, que o seu ano de 2024 seja um ano abençoado, um ano diferente, aonde Deus coloque nas suas mãos a bênção dele, para que você venha prosperar, meu amigo e minha amiga. E eu estou fazendo esse programa agora e eu tenho certeza que há pessoas me assistindo agora, que você precisa de uma providência divina, de um socorro. Alguma porta tem que se abrir, uma saída você precisa encontrar, porque só Deus sabe a situação que você está vivendo hoje. Você pagou, você deu uma entrada num apartamento e você não está conseguindo pagar.
Você está perdendo seu carro, perdendo aí vendas. Nunca aconteceu isso com você, mas de um tempo para cá você começou a perder vendas. Coisas estavam certas, de repente você começa a perder. Isso não é normal. E essa providência divina chegando até você, as coisas vão dar certo. Você precisa. Mas para que isso aconteça, é necessário você fazer a sua parte. Qual é a minha parte, pastor Juliano? É sair de casa, do meu local de trabalho e vir aqui buscar. Segunda-feira passada, não sei se você lembra, mas uma chuva, um temporal, as pessoas ficaram ilhadas e teve pessoas que deu um jeito de chegar aqui. Nós fizemos um clamor a céu aberto, nós oramos pelas pessoas. E eu quero dizer para você que quando você quer, você dá um jeito. E quando você não tem tanto interesse ou não quer, você dá uma desculpa. Vem, meu amigo, lutar. Esse ano pode ser diferente para você, se tão somente você buscar as direções divinas aqui segunda-feira. Às 7, às 10, ao meio-dia, às 15, às 18 e às 19h30. Vamos à história da Ana e daqui a pouco nós estamos de volta. Dos males que assolam uma vida financeira de uma pessoa, as dívidas ganham em disparada. Por vezes elas começam pequenas, mas aí tomam forma e quando menos se espera, elas se tornam impagáveis. A Ana, nossa convidada de hoje, passou por tudo isso e vai contar pra gente como ela conseguiu dar a volta por cima. Ana, como era a sua vida? A minha vida financeira era bem fracassada, onde eu vivia com o mínimo. Era um salário mínimo. Como jovem, consegui um emprego e nesse emprego não era muito reconhecida, recebia o básico, ali é onde havia muito esforço, mas não havia recompensa. E com determinado tempo eu adquiri uma dívida de faculdade, bem alta, no valor de 30 mil. E para mim, ainda ganhando aquele salário, ainda foi mais difícil, porque eu vivia com ajudas, vivia sob a dependência de outras pessoas, onde eu conseguia me manter com o básico. E com a dívida era onde, para mim, a minha situação ficou muito difícil. Conta pra gente qual foi o seu pior momento. E uma das piores situações onde eu enfrentei ali na minha vida financeira foi justamente a dívida, porque era uma dívida que só aumentava, de 30 mil já estava cada vez maior, e eu ganhando um salário mínimo, então para mim era impossível eu pagar. Tentava de várias formas, não conseguia. Então recorri também ao meu patrão no momento ali para pedir um aumento, para me tentar de uma certa forma pagar, e foi onde ele falou para mim que eu era até uma funcionária muito dedicada, né? Até merecia ganhar mais, mas que no momento ele não ia poder me ajudar. Então foi aí que eu fui para várias portas, tentar conseguir de outras formas a ajuda de alguém para tentar sair daquela situação, porque era uma situação de vergonha, uma situação de humilhação, aonde eu perdi a paz ali, porque eu precisava resolver, era algo que não tinha uma saída para mim, eu não via uma saída, né? Eu precisava resolver aquilo. Quando foi que tudo mudou? E foi então que eu assisti um testemunho da prosperidade com Deus, onde a pessoa falava da situação financeira. Então eu vi que ela estava numa situação financeira pior do que a minha. Então eu pensei, se para ela teve jeito, então para mim também. Então foi quando eu comecei a participar da corrente, obedecendo todas as segundas-feiras e obedecendo tudo que o homem de Deus falava. Então foi quando eu fiz uma aliança com Deus, de colocar ele à frente daquela situação, para que ele viesse me dar uma saída. Como está a sua vida hoje? E quando eu fiz a aliança com Deus, então ali ele me deu a direção do que fazer. Então, reunião após reunião, vim participando, obedecendo, e tudo foi mudando. Então, aquela situação difícil que eu estava, ele já foi me dando uma ideia do que fazer, de empreender, ter o meu próprio negócio. Então, ali dos medos que eu tinha de nunca pensar que eu fosse capaz de ter um negócio, Deus me deu a oportunidade e ali consegui pagar a dívida, quitei tudo que eu tinha para resolver. E Deus foi me dando cada vez mais direção de o meu negócio expandir, tomar uma proporção que eu nunca imaginei tomar, onde eu abri uma loja no ramo de modas. E essa loja, Deus foi me dando a direção de crescer cada vez mais. Obrigada pela sua participação, sucesso cada vez mais. Olha, se você também quer superar, quer vencer as dívidas, não perca tempo, estabeleça uma aliança com Deus e você vai ver tudo mudar. Agora eu volto com o Senhor nos estúdios.
Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro da nossa querida cidade de Florianópolis. Eu tenho certeza que você passa aqui na frente. Eu atendi até um senhor segunda-feira que disse assim: eu sempre quis vir aqui segunda-feira, quis entrar, mas tinha sempre uma coisa que me atrapalhava. Eu disse para ele: olha, o mal, ele sabe disso. Ele sabe que quando a pessoa vem e ouve a palavra de Deus e coloca em prática e obedece, escuta, a vida dela muda. Eu não sei como você se encontra agora, chorando, sem saber o que fazer. Eu atendo pessoas aqui que dizem assim: eu não sei o que eu faço. A minha dívida é muito alta. E eu quero dizer, olhando nos seus olhos, o que é essa dívida para Deus? O que é esse problema que você está enfrentando para Ele? Não é nada. Vai dar certo. E você vai mudar a história da sua vida através da sua fé. Eu quero colocar agora a história desse vencedor aí, desse rapaz que é um guerreiro. Mudou a sua vida, mudou a sua situação quando tomou uma atitude de fé e também aliada com a inteligência. Acompanhe a história dele, eu já volto. Como é que é seu nome? Diogo Tressi. Diogo, como é que era a situação, a sua vida, quando você chegou aqui, fez a sua aliança, fez o seu pacto com Deus? Como você chegou e como está agora? Eu já frequento a igreja há muitos anos. E durante uma boa parte desses anos, foram anos onde eu trabalhei muito, muito mesmo, e tive pouco retorno, mesmo estando dentro da igreja. E aí eu decidi, eu entendia que a reunião da segunda-feira era uma reunião, era uma porta de entrada para as pessoas virem para a igreja e conhecer a Deus. Então eu levava a reunião dessa forma. Então eu não tinha um compromisso, não tinha uma aliança com o pacto. E aí teve uma época da minha vida onde a situação não estava muito boa financeiramente, e aí eu decidi que eu iria pegar firme, e a partir de então, algumas coisas começaram a mudar. Houve algumas mudanças na minha vida financeira, e eu pude perceber isso relacionado diretamente ao pacto. Eu trabalhei com pintura durante muitos anos, depois eu saí desse ramo, trabalhava muito, fui trabalhar em uma concessionária, trabalhei lá durante 3 anos. E Deus ele começou a me cobrar o seguinte: esse ambiente aqui está pequeno, está muito pequeno. Deus começou a me dar visão a ponto de eu achar que ali eu tinha um bom salário, mas eu estava me tornando muito grande para aquele ambiente. E eu recebi um convite para trabalhar em uma imobiliária. Então, em 2020, nós estamos em 2024, em 2022, eu iniciei no mercado imobiliário, trabalhando para uma imobiliária. E ali eu comecei também, como eu costumo dizer, eu comecei pequeno, porque eu não conhecia esse mercado, só que eu fui evoluindo, Deus foi me dando direção, e ao final do ano eu decidi que eu iria sair para ir para uma outra maior, etc. E no final das contas, deu tudo errado, mas deu tudo certo, porque foi Deus que estava conduzindo, e eu acabei decidindo seguir carreira solo. E no mercado imobiliário é um mercado muito competitivo e muito difícil para quem inicia. Mas no dia que eu tomei essa decisão de seguir carreira solo, eu coloquei isso como objetivo único, sem plano B. Então, em janeiro de 2023, eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar, e eu fiquei de janeiro até abril sem efetuar nenhuma venda. E o que aconteceu nesse período? Eu trabalhei muito, eu peguei todos os meus recursos e investi em marketing, investi em portais, trabalhei intensamente, sozinho, dentro de casa, no home office, e decidido que teria que dar certo, até porque foi Deus que me deu essa visão, então eu confiei nisso. Só que não saiu como eu esperava. Eu passei, então, ali quase 4 meses sem vender. No mês de março, é o mês do meu aniversário. Então, o que eu fiz? Eu peguei um post-it, alguns, e escrevi assim, obrigado pelos honorários de 50 mil no mês de março. Então, eu idealizei que no mês de março eu iria ganhar honorários de 50 mil reais. Quando chegou no mês de março, eu comecei a trabalhar intensamente. Ali eu já tinha esgotado todos os meus recursos de cartão de crédito, todos os meus recursos de limite de conta. Eu tinha esgotado tudo que eu tinha de recurso, vendi o meu carro para dar mais um gás no negócio
E o mês de março eu trabalhei muito, todos os meses, mas o mês de março eu tinha isso. Todo dia eu acordava, olhava para o post-it e agradecia. Meu Deus, obrigado pelos honorários de 50 mil no mês de março. Era o mês do meu aniversário, eu idealizei um mês perfeito. Eu trabalhei muito. Chegou no dia 31 de março, eu não tinha nenhuma venda e não tinha nenhuma perspectiva de venda. Então ali, mesmo tendo essa certeza, ali foi o momento humano onde eu peguei dentro de casa sozinho, estava trabalhando home office, peguei o meu celular e gravei um vídeo chorando e dizendo assim, olha, eu sei que vai acontecer, mas está muito difícil. Eu vejo, às vezes, os outros que são incrédulos vendendo, às vezes não são corretos no trabalho, e eu fazendo tudo direitinho, não estou vendendo, é difícil. Mas eu continuei. Eu terminei aquela oração meio chorando ali, gravei, porque eu falei, eu não sei se eu vou usar isso aqui no futuro. Aliás, não sei se eu vou assistir, mas eu vou gravar, porque eu sei que vai acontecer alguma coisa. Então, passaram-se menos de 2 semanas, eu continuei trabalhando, porque eu não tinha nenhuma outra possibilidade. Eu não tinha um plano B. Eu não tinha como pedir para ir trabalhar em outra imobiliária, ou eu não tinha, vou voltar a trabalhar como pintor, eu vou voltar a trabalhar na concessionária. Não, eu não tinha plano B, porque aquilo ali foi a direção que Deus me deu. E mesmo diante de tudo contra, e o detalhe, pastor, eu recebi muitas propostas. A partir do momento que eu decidi que eu iria seguir carreira solo, no primeiro dia que eu tomei a decisão, peguei o meu carro e saí para agenciar imóveis, eu encontrei o dono de uma imobiliária que chegou em mim e falou assim, ó, você está trabalhando aonde? Não, estou carreira solo. Então é o seguinte, você vai entrar na minha imobiliária, você vai ser meu sócio, eu tenho 15 anos de imobiliária, estrutura, cliente, imóvel, tenho tudo. Você não entra sem nenhum centavo, você só entra para ser meu sócio. E eu falei, eu agradeço o convite, mas eu tenho uma visão aqui, e eu segui, eu recebi várias para ser gerente, para ser não sei o quê, e eu não fiz. Resumo, depois desse dia de 31 de março, onde eu fiz o vídeo chorando, eu fechei 3 vendas, e essas 3 vendas cobriram todas as minhas despesas, eu estava negativo aí, 40 mil reais, cobriu tudo, eu consegui pagar todas as minhas dívidas, cartão de crédito, comprei o carro de novo, e aí no dia 31 de março eu estava lá no desespero, digamos assim, e no dia 1º de maio, ou seja, 30 dias depois, eu inaugurei o meu escritório. Então, foi uma situação muito difícil, uma situação muito ruim, só que Deus, ele mudou tudo de uma forma tão rápida. Em 30 dias eu consegui sair da situação que eu estava, eu abri o meu escritório. No final do ano, agora de 2023, eu decidi mudar meu escritório. Então, hoje eu estou trazendo meu escritório para uma região nobre, dentro do bairro, nos Ingleses, e estamos aí com o projeto para crescer cada vez mais. Pessoal, você nota, inclusive você que está assistindo e você que está aqui na reunião, que tudo com Deus, a palavra de hoje, inclusive, ele vai ouvir, é com luta, é com sacrifício. E eu tenho dito para as pessoas que têm vindo aqui segunda-feira, e também nos programas, que se ele não fosse mais forte do que o mal, ele não estaria aqui em cima. Nós temos o vídeo gravado, e se ele tivesse falado assim, eu não vou mais, que é o que a maioria faz, começa e não termina. Qual é a característica principal de um vencedor? Nunca desiste. Acredita no seu sonho. E você só está aqui, Diogo, por causa da sua aliança e do seu pacto com Deus. Compensa essa pessoa pegar o que ela recebe aqui do altar e obedecer? Com certeza, com certeza. E não ter um plano B. Se Deus deu a direção, não ter um plano B, porque senão é fácil desistir quando está difícil. Estava muito difícil. Estava sem recurso, sem nada, sem perspectiva nenhuma, mas eu continuei fazendo aquilo que eu tinha que fazer. Muito mais vai vir. Deus te abençoe muito, muito mesmo. Bem forte para o nosso Senhor. Qual o nome do senhor? Sérgio. Seu Sérgio, como era a sua vida e como está? Minha vida ficou uma bagunça nos últimos... Agora, o ano passado para cá, que eu vim de Santos. Hoje está fazendo 30 dias que eu cheguei aqui. Hoje, dia 1º. E desde que cheguei, estou nessa igreja aqui, depois de procurar tantas. Eu era empresário em Praia Grande e quebrou. Quebrei, fiquei difícil, a coisa ficou ruim. Ficou ruim mesmo. Inclusive, eu acabei perdendo da minha casa, lá que eu tinha em Praia Grande. E aí vim para cá, minha esposa procurou aqui, nós chamamos alguma coisa, e eu rodei muito. E hoje eu estou abrindo uma loja, uma construção lá do lado da Universal, na Costeira, lá naquele cantão.
Um detalhe muito forte, que eu tenho um propósito com Deus que eu fiz lá em Praia Grande, foi forte o propósito. Lá onde eu estou hoje, foi tanto procurar toda essa região, lá era uma loja de produtos religiosos. Olha, a pessoa saiu de lá e eu entrei. Quer dizer, perdeu tudo, chegou numa situação difícil, mas manteve a sua fé em Deus e Deus abriu as portas. Firme e forte, estou firme e forte. E a coisa vai. Com certeza. Tenho uma propósito em 2 anos de recuperar tudo que eu perdi. Amém. Deus é contigo e as portas já estão abertas para o Senhor. Vem forte para o nosso Deus, pessoal. Quando o socorro tarda, a demora pode ser fatal. Cobranças, ordem de despejo, ameaças de credores a todo momento. Uma pressão terrível que não dá trégua em nenhum instante. A escassez de recursos e as portas fechadas trazem a sensação de impotência e uma pergunta que insiste em atormentar os pensamentos. Onde encontrar uma resposta rápida e eficaz, capaz de reverter este quadro de fracasso? Somente a intervenção de um poder supremo pode trazer o escape e a resposta urgente que você tanto necessita. Por isso, nesta segunda-feira, 22 de abril, o dia da providência divina para todos que precisam de uma resposta urgente na vida financeira. Na oportunidade, receba também a nova aliança do Pacto com Deus, no maior congresso de prosperidade do mundo. Você nota, meu amigo e minha amiga, que quando nós temos um sonho, temos um projeto, temos um plano e a bênção de Deus, isso se torna realidade. Nada é com facilidade. Se você quer algo de Deus, você sabe que você vai encontrar e vai ter que viver a palavra sacrifício. Por quê? Porque com Deus tudo é diferente. É degrau por degrau. É passo a passo. E por isso que as pessoas se afastam, desistem, vão roubar, vão enganar, vão aplicar golpes, porque querem a facilidade. Com Deus é trabalho, com Deus é acordar cedo, com Deus é ter disposição, com Deus é sacrifício, mas a prosperidade com Ele também é duradoura. Eu te aguardo aqui nessa próxima segunda-feira. E enquanto não chega segunda, neste domingo agora nós vamos ter um grande evento em toda a Igreja Universal no Brasil e no mundo. Será o dia do perdão. Você que precisa perdoar ou encontrar uma forma e ter coragem para isso, venha nesse domingo. Ou às 7, às 15, às 18, em especial às 9h30 da manhã. Deus abençoe a sua vida. Nós te aguardamos aqui. As 5 palavras mais difíceis de falar. Quinta, inconstitucionalissimamente. Quarta, hipopoto monstro sesc pedaliofobia. Terceira, tetrabromometacresol sulfonofitaleína. Segunda, pneumo ultramicroscópico cílico vulcano coniótico. E a primeira, perdão. Mas, por incrível que pareça, muitas pessoas preferem pronunciar as 4 primeiras palavras em vez dessa, tão simples. E não são poucos os que hoje vivem na prisão da mágoa por não admitirem o som dessa simples palavra. Neste domingo, 21 de abril, o Domingo do Perdão, 7 da manhã, 9h30 ou 18 horas. Confira todos os endereços no site universal.org/localizar.